Então, vamos lá. Como eu comecei a gravar agora, até agora eu estava falando das consequências que deixam em nós as batalhas que nós travamos, principalmente na nossa compreensão de fé e propósito. O que nós cremos, por que nós nos reunimos, o que produzimos nas nossas reuniões, as nossas distorções no conceito de propósito, quando a gente transfere a compreensão de propósito eterno de Deus para propósito pessoal, e a gente começa o meu propósito, o meu chamado, e esses ensinamentos errados vão produzindo pessoas obstinadas por um evangelho personalizado, e daí acabam tendo dificuldade em congregar em todos os lugares, porque se o lugar onde ela está não contribui com o propósito dela, não, então eu preciso ir para outro lugar porque aqui não vai ajudar no meu propósito. Essa é uma visão que se opõe completamente à visão de quem passou pela cruz. A cruz, ela arranca o individualismo para gerar uma visão coletiva. A cruz, ela rompe com eu para que você nasça para uma compreensão do nós, né? E as pessoas que não passaram pela cruz, elas continuam procurando um evangelho que gire em torno delas mesmas. Então, como introdução, a gente falou um pouco sobre isso, e agora nós vamos ler Mateus capítulo 7, versículos do 24 e 25. Estou fazendo isso para aqueles que forem assistir depois a gravação dessa aula, tá bom? Então, vamos lá. Alguém pode ler para mim, para me ajudar aí? Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Já que ninguém se habilita, vou eu. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu porque estava fundada sobre a rocha. Irmãos, eu recomendo todos vocês lerem o livro Engenharia da Graça, o último livro que eu escrevi, que eu trato bastante desse aspecto. Mas hoje o que eu queria me deter nesse texto é o seguinte. Esse texto, a Bíblia descreve uma sequência de problemas externos. Amém? É o vento que sopra, é a chuva, é as correntes que batem com ímpeto contra aquela casa. Então ela começa a falar de uma série de problemas externos e que, em meio a todos esses problemas externos, essa casa não caiu por causa de uma sustentação interna, que é onde ela estava fundamentada. Então preste atenção, uma sequência de problemas externos sustentado por um fundamento interno, por uma fortaleza interior. Nós precisamos entender que essa é a realidade daquilo que nós estamos construindo espiritualmente. Quando nós estamos, de fato, edificando uma casa em Cristo, na pessoa de Cristo, esse fundamento interno, ele é provado por situações externas. Mas uma pessoa que está fundamentada em Cristo pode passar por diferentes tipos de situações externas e ela permanece firme. O grande problema é quando a gente vê hoje as pessoas fundamentando a sua fé num evangelho superficial, num evangelho raso, sem sustentação interna, que é o que a Bíblia chama de construir sobre a areia. Porque daí, quando vem as circunstâncias externas, não há sustentação. O que nós estamos vendo nesses dias de pandemia é que muitas igrejas simplesmente estão deixando de existir. Os irmãos estão deixando de congregar. Por quê? Porque não há uma sustentação interna, não há uma vida com Cristo. As pessoas estavam presas num evangelho de movimentação, de entretenimento. É muito confortável você ir num lugar gostoso,
ouvir uma boa palavra, uma boa música. Os nossos cultos evangélicos se transformaram em verdadeiros espetáculos, irmãos. A qualidade de som, a qualidade das palavras ministradas. Quem não gosta de frequentar um ambiente disso? Pessoas bonitas, bem arrumadas. Quando eu me converti, 20 e poucos anos, 25 anos atrás, o evangelho era uma tortura, irmão. Um povo feio pra caramba, uns lugares difíceis, umas igrejas complicadas. Os músicos, parece que o que tinha de pior de música ia tocar em igreja evangélica. Era uma tortura. A gente estava ali por causa do Senhor, né? A gente não tinha nenhum tipo de sedução externa. O que nos fazia estar a nossa conversão era a fé. Eu me apaixonei e foi por Jesus, não foi por um ambiente. Eu estava no último ano de faculdade, irmãos. Eu morava em Campinas, eu tinha tudo que você possa imaginar na época. Eu abri mão daquilo ali para uma vida que não tinha atração nenhuma externa. Agora, hoje, a gente tem produzido tanta facilidade externa que quando o primeiro soprinho que a pessoa passa, ela não sustenta. E daí, quando não tem sustentação, a culpa, ela é jogada, ela é transferida sempre para alguém. E daí eu vou falar uma coisa para vocês. Coitado dos pastores. Porque daí o pastor não serve, o pastor é ruim, a palavra não funciona, porque está ouvindo na internet o cara que prega não sei de que jeito. E não tem nada a ver com isso. O problema disso se chama falta de fundamentação em Cristo. E para justificar a superficialidade da fé, transfere a culpa para alguém. Então, se nós pastores, não tivermos convicção do que nós estamos construindo, a gente fica louco. Porque você se doa, você se entrega, e quando você vê, a pessoa se afasta do Senhor e ainda transfere a culpa para você. Você é o culpado. Então, nós precisamos, nesses dias, rever aquilo que é a nossa fé. A compreensão do que é o propósito eterno de Deus. A compreensão do que é a nossa responsabilidade como igreja. Para que servem os problemas externos? Para que esses problemas servem? Né? Se a gente entender que dentro desse grande propósito eterno de Deus, que é convergir todas as coisas em Cristo, nós somos chamados para fazer parte disso. Eu falo sobre isso também no livro Engenharia da Graça. É de transformar todas as coisas em um. Irmãos, o que seria, numa palavra fácil, transformar todas as coisas em um? Repita comigo: desburocratizar. Desburocratizar. Se você vai numa repartição pública com milhares de departamentos, um monte de gente para falar, como que você facilita a vida? Cara, vamos tirar metade disso aqui, concentra numa pessoa. Isso se chama simplificar. Quando você transforma todas as coisas em outra reduzida. Quando o Senhor convergiu todas as coisas em Cristo, ele desburocratizou a fé. Ele simplificou. A fé não é algo complexo. Todas as vezes que você vai num ambiente onde tenta se produzir complexidade, você está querendo atrair atenção para a vida de alguém. Porque o evangelho não é complexidade, ele simplifica. Se Jesus quisesse complexidade, ele chamava teólogos e não pescadores. Ele chamou pessoas que falavam a linguagem do povo, pessoas que eram simples. O propósito de convergir todas as coisas em Cristo é um processo de simplificação da vida. E a gente tem uma tendência de complicar as coisas. Por quê? Porque nós fomos criados numa teologia, num evangelho de ativismo. Então a gente se sente útil para Deus quando a gente está fazendo muita coisa. E é por isso que é tão importante Deus nos parar. Porque quando Deus nos para, a fé, o propósito, não está conectado ao que você está fazendo.
É a hora que você tá você e Deus e fala assim, e aí? E aí, o que constitui de fato a tua vida comigo? Se eu te paro, se você não pode falar, se você não pode pregar, o que se transforma? Será que a realidade da nossa fé, a gente precisa de uma movimentação o tempo inteiro para se sentir aceito? Isso é a base de todo pensamento religioso. Por isso, a minha grande questão com cada um de vocês é: quantos de vocês estão dispostos a ser parados por Deus? A serem parados naquilo que vocês estão fazendo de forma mecânica e automática há tanto tempo, para refletir, para ouvir, Senhor, foi o Senhor que me pediu para fazer isso ou isso nasceu da minha vontade pessoal? Entender o poder de ser um é mais importante do que entender o poder de ser o primeiro. A gente está no evangelho que as pessoas não entendem o que é ser um, elas querem entender o que é ser o primeiro. Qual que é a igreja mais importante, mais relevante da sua cidade? Qual que é o primeiro cara para... Não. Em vez de tentar entender tanto o que é o primeiro, o principal, vamos tentar entender o poder do que é ser um? Porque para entender o que é ser um, eu tenho que abrir mão de mim. O corpo de Cristo, a grandeza do corpo de Cristo é que ele não tem primazia de nenhum membro. A força do corpo está em ser um. E para que eu possa ser um com você, eu tenho que abrir mão de algo em mim. A gente não quer mais essa mensagem hoje, irmãos, porque a igreja foi penetrada por uma mensagem humanista que valoriza o indivíduo e não valoriza mais essa formação de Cristo em nós. Sabe, se você falar uma passagem dessa, olha, o vento vai soprar, as correntes vão bater, olha, é uma palavra que não atrai as pessoas. E daí a gente produz um crente superficial, que não tem força para enfrentar as dificuldades da vida. E eu quero te dizer algo, meu irmão. Quanto mais você construiu na carne, mais difícil é compreender o que é separado por Deus. Sabe por quê? Porque quanto mais tempo você vem construindo do teu jeito, mais vai custar você abrir mão de tudo que você fez para você ouvir a voz do Senhor e muitas vezes chegar à conclusão que você tem que parar de edificar do jeito que você estava edificando. Isso eu falo para você por experiência prática. Quanto mais alguém construiu diante de Deus, da maneira que achava, mais dificuldade tem em parar para se alinhar à vontade de Deus. Porque olha para tudo que construiu e fala, mas eu vou abrir mão disso. Mas e se eu te falar que tudo que você fez foi vontade sua e não do Senhor? Quantos de nós temos disposição de alinhar a nossa vida completamente? Porque sabe o que acontece, irmãos? Pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós, se a gente não for por esse caminho, Ele nos para. Ele nos para. Então, separado por Deus, não é o diabo. Separado por Deus é ser algo do amor dele, para que a gente possa ouvi-lo com atenção. E nós estamos em dias que estamos compreendendo cada dia com mais clareza esse projeto perfeito de Deus, né? Que é levar cada um de nós à estatura de Cristo. Essa é a nossa responsabilidade como igreja. Levar pessoas à estatura de Cristo. Se as nossas reuniões não convergem nisso, se a nossa adoração não converge nisso, se os nossos encontros não levam a isso, não passam de atividades humanas. O nosso alvo, a nossa responsabilidade, o nosso objetivo como igreja é levar as pessoas a amadurecerem em Cristo. Apóstolo, como eu sei se eu estou cumprindo esse alvo? Veja o resultado das pessoas que estão caminhando contigo. Qual é a reação delas em meio às provas? Como elas reagem em meio aos dias difíceis? E você vai ter um balizador se você está levando pessoas para uma reunião onde é gostoso estar junto,
ou se você está levando pessoas a um amadurecimento em Cristo. Eu tenho falado para todas as pessoas que começam a caminhar comigo, eu falei assim, a minha responsabilidade maior é levar vocês não a dependerem de mim, mas a dependerem do Senhor. Eu preciso olhar para vocês daqui a alguns anos e ver que vocês avançaram em Cristo, que vocês saíram desse sistema maligno chamado mundo gospel, superficial, que não produz amadurecimento, que produz o mesmo nível de religiosidade e de idolatria que o catolicismo. Pessoas superficiais que buscam a Deus em função dos seus próprios interesses. Porque o evangelho da cruz não é esse, meu irmão. O evangelho da cruz, ele rompe com essa natureza egoísta para que a vontade de Deus absorva a nossa vida por completo. E o maior ataque das trevas contra isso não se dá contra as criancinhas, não é, em primeiro lugar, contra a família. O alvo principal é o homem, a figura masculina. Porque se você distorce a figura do homem, você distorce família, você distorce filho, você distorce paternidade, você distorce a compreensão do que é uma sociedade, quando você atinge o papel do homem. E veja o que a gente está vivendo hoje. Homens infantilizados, desatualizados da verdade, presos ou nos seus sucessos ou nos seus fracassos. Vocês já viram como os homens de hoje têm a capacidade de paralisarem as suas vidas no sucesso ou no fracasso? E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu posso ter milhares de defeitos, mas desde que eu caminho com Cristo, o sucesso não me parou e nem meus fracassos me paralisaram. A gente não pode ser medido pelas circunstâncias que nós atravessamos na vida. E às vezes nós mesmos, como ministros do Evangelho, nós nos cobramos. Porque a gente foi feito dentro de um sistema religioso que mede favor de Deus como sucesso e fracasso diante de Deus como ausência de resultado. Né? Então a gente... E isso, eu tenho cansado de falar para vocês, isso é um sistema maligno. Quem depois acaba sofrendo as consequências nos dias maus de depressão, de tristeza, de angústia, de frustração, somos nós mesmos. Porque a gente não alinha a nossa estrutura de pensamento nos nossos conceitos do que é ser igreja. Então, a gente vê homens se tornando completamente ignorantes da realidade do que está acontecendo interiormente. Então, a gente se torna mecânico, a gente se torna automático, sem discernimento, a gente funciona por resultado e não com propósito. E nisso, o vento está soprando, as águas vão batendo. A fatura dessa ignorância vai se tornando cada dia maior. À medida que essa construção vai acontecendo, a gente, de forma automática, pondo esse sistema para rodar, mas o vento está soprando, a água está batendo e a fatura vai aumentando. Se a gente não tiver coragem suficiente para parar e corrigir, está errado. Está errado. Eu estou formando Cristo na vida das pessoas que o Senhor está confiando a mim. Irmãos, eu tive uma empresa com mais de 500 funcionários. Tinha dias que eu parei de pensar como a empresa tinha que funcionar, como eu poderia ter estratégias de sucesso para simplesmente, quando eu abrisse a porta, eu ter condições de pagar a fatura da empresa. Então, você passa a viver para manter a empresa aberta, ao invés de pensar estrategicamente. De tanto o peso que ela está aberta, manter o sistema rodando, começa a te consumir. E tem pessoas que estão tocando igreja assim. Já não ouvem mais a Deus. Já não sabem mais as direções proféticas de Deus. Elas são consumidas por manter o sistema rodando. E isso é o maior perigo, porque nós somos chamados para colaborar com uma obra que não é nossa.
E de repente a gente está gastando os dias para sustentar algo que nós criamos, que não é o desenho correto de Deus. E por isso Deus nos para. Quando em João 21, 16 ao 19, Jesus tem a conversa com Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E daí quando Pedro fala assim: sim, Senhor, tu sabes que eu me amo. Daí Jesus fala para ele assim: então cuida bem da minha instituição. Foi isso que Jesus falou? Pedro, tu me amas? Então amplia o meu ministério. Pedro, tu me amas? Então expande a obra. Olha as linguagens nossa evangélica. Pedro, tu me amas? Expande a obra. Abre um monte de congregação, Pedro. Pedro, tu me amas? Faça mais cultos, Pedro, para encher de gente. Pedro, tu me amas? Sabe, é como se eu pudesse ouvir a voz do Espírito falando para cada um de vocês. Você me ama de fato? Então eu vou te falar uma coisa, tira os olhos das coisas superficiais e apacenta quem eu te dei para cuidar como um pai cuida de um filho. Apóstolo, mas saiu todo mundo da igreja, só tenho 10. Só tenho 10. Você tem que olhar e falar assim, Deus me confiou 10 pessoas para eu cuidar. Meu Deus, cara, Deus confiar 10 filhos para você cuidar é muita coisa. Jesus cuidou de 12. Por que você quer mais que isso? E daí a gente fala de transformar o mundo. E daí a gente fala de tocar as áreas de influência da cidade. Vamos tocar os montes, vamos influenciar. Como se eu não tenho condições de formar pessoas? Se eu não tenho tempo para gastar com os 5 que estão na minha mão, eu acho pouco. Porque nós somos criados num sistema que a relevância é quantidade. Irmãos, se nós não entendemos que sinal de demonstração de amor a Deus é apacentar, é cuidar de quem Ele nos confiou. Para de olhar quem se foi. Para de gastar tempo com quem não quer ser cuidado. Agora se dedica. Quantos que você tem que o Senhor confiou a você? 2? 3? 5? Se dedica a formar Cristo na vida dessas pessoas. Se você for fiel em formar Cristo, em levar essas pessoas à estatura de Cristo, daí sim, como consequência disso, o reino de Deus se expande. Porque o reino de Deus não começa através de construção de coisas, mas na formação de Cristo na vida de pessoas. E como consequência disso, tocamos a sociedade. Produzimos transformação na sociedade. O que é a transformação da igreja na sociedade? Se não pessoas transformadas produzindo transformação. Agora, nós temos pressa. Nós queremos encher os nossos tempos. Nós queremos quantidade. É impossível. Um crescimento rápido não é saudável. Ele não é orgânico, ele não é natural. E daí o que a gente vê é um monte de pessoas imaturas, é uma creche, é um orfanato de pessoas juntas. Um monte de gente sem pai, com espírito de rejeição, de orfandade, reunidas num lugar para compartilhar os seus dilemas e suas carências. Se aquilo que a gente está fazendo prejudica o cuidado e a formação de Cristo na vida das pessoas, então pare de fazer. Quando nós saímos do que Ele nos chamou, quando nós começamos a trilhar os nossos caminhos pessoais e nós somos paralisados e nós nos deparamos com aquilo que eu tenho chamado dessas lutas internas, é insustentável. A gente não suporta. A única coisa que pode nos fazer vencer essa realidade exterior é se a gente for sustentado por uma verdade interior. Se a gente for muito fiel a obedecer a voz de Deus com precisão.
Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos do 16 ao 18. Por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior esteja se consumindo, o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundante e eterno peso de glória. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. No novo pacto, as lutas importantes não são visíveis, elas são invisíveis. Se você olha para o antigo pacto, você vê Davi vencendo gigantes, você vê Davi destruindo exércitos, você vê Moisés lutando com o egípcio, Moisés abrindo o mar, você vê Davi caindo em tentação, sendo seduzido por uma mulher. Me fala no novo pacto, alguma situação semelhante. Você vê Paulo sendo tentado por alguma mulher? Você vê qual apóstolo conquistando uma cidade, saindo para guerrear? As guerras no novo pacto não são externas, elas são internas. Todas essas realidades do antigo pacto, elas morrem num período. O ambiente jurídico do antigo pacto era externo. O ambiente jurídico do novo pacto é interno. As nossas batalhas são internas. A sua maior derrota não é o que está acontecendo fora de você, é o que está acontecendo dentro de você. Nós não podemos nos atentar ao que se vê, porque o que se vê é temporal, mas ao que não se vê, porque ao que não se vê é eterno. Olha só, abra sua Bíblia em Lucas 17, versículos 20 e 21. Já estou caminhando para o fim. Lucas 17, versículos do 20 e 21. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Uau! Guarda esse texto, irmãos. Em dias onde a gente transformou a expressão reino de Deus em riqueza, você já viu isso? Ah, esse carro é do reino. Ah, aquela igreja é do reino. Ah, fulano de tal. Esse relógio é do reino. A gente vulgariza expressões. Olha, em tal cidade o reino de Deus está avançando. Porque você já viu o tamanho da igreja que tem lá? Olha o que Paulo, olha o que o escritor, o que Lucas nos diz nesse texto. O próprio Jesus foi interrogado. Como que eu posso mensurar a chegada do reino dos céus? O próprio Senhor Jesus fala assim, o reino dos céus não tem aparência externa. Vocês não vão conseguir mensurar o reino de Deus olhando para a realidade externa. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus tem a ver com aquilo de Cristo que está sendo formado dentro de nós. Não tem nada a ver com a aparência externa. Sabe, parece que Deus está nos dando um choque como igreja nesses últimos 5 meses. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que não se trata de encher um estádio, de fazer milhares de conferências, de prédios enormes, lotados de gente. Vocês estão entendendo que o reino de Deus não tem uma aparência externa? Ah, isso tudo está errado? Não estou falando que isso está errado. Eu estou falando que isso não é a essência do reino. Isso tudo, sem que nós não venhamos a focar as nossas vidas em levar as pessoas a apacentar e a crescerem em Cristo, isso tudo não significa absolutamente nada. Por quê? Porque os ventos vão soprar, as águas vão bater, e se não houver uma sustentação interna, não irão suportar.
A nossa responsabilidade é de que cada pessoa que chega até nós, nós possamos levá-las a um amadurecimento em Cristo. E nós temos que ter cuidado com isso. O Senhor nos confiou isso. Cada vez que uma pessoa chega até mim, seja um pastor, um ministro, fala assim, apóstolo, você tem como cuidar da minha vida? Eu falo assim, cara, vamos orar, vamos discernir, porque se foi Deus que confiou tua vida a mim, eu vou ter que dedicar minha vida a isso. Para mim é um peso de responsabilidade o cuidado. Para mim é um peso de responsabilidade dar uma palavra profética, dar um aconselhamento. Agora eu vejo que muitos de nós perdemos a essência disso, presos em realidades exteriores. Irmãos, quando tudo se destrói, o que resta por dentro? O que te sustenta na tua fé? Qual a tua compreensão de propósito? Se nós não nos atentarmos às nossas definições equivocadas, serão elas que nos dias difíceis nos farão recuar. Definições equivocadas nos dias difíceis, essas definições equivocadas nos fazem recuar. Porque definições equivocadas de sucesso e fracasso, elas vêm como uma pressão sobre nós quando as coisas dão errado. O reino de Deus tem avançado entre nós. O reino de Deus tem sua expressão através do corpo de Cristo. Cada vez que nós nos reunimos aqui no Aljava e eu vejo em vocês o avanço, o crescimento, eu tenho visto o reino de Deus avançando. Hoje eu falava com o Pascoal à tarde, eu falava com ele sobre isso. Como é incrível olhar cada um de vocês aonde estavam 4, 5 anos atrás e aonde estão hoje em Cristo. O meu instrumento de aferição da vida de vocês não é se a igreja aumentou de número. Não é se vocês se tornaram mais famosos ou tiveram mais número de seguidores na internet. Não, mas é o quanto vocês se tornaram mais maduros em Cristo. Essa é a minha responsabilidade. Um dia eu vou estar diante do Senhor e o Senhor vai falar assim, eu confiei a você, filhos, meus filhos, que eu te dei a responsabilidade de cuidar. E eu tenho essa consciência do que é essa responsabilidade, de um dia poder chegar diante do Senhor e falar, Senhor, aqueles que o Senhor confiou a mim, eu levei eles ao Senhor, eu não os trouxe a mim, eu não prendi em mim, eu levei eles a um amadurecimento no Senhor, para que pudessem suportar os ventos, para que pudessem suportar as águas, mas fossem sustentados por uma verdade interior. O problema é que nos dias de hoje nós temos invertido isso. Nós queremos estruturas visíveis, sem ter formado pessoas. Tem algum problema em ter estrutura visível? Não, irmãos. Mas primeiro temos que formar pessoas, porque estruturas sem pessoas maduras são verdadeiros vazios espirituais. Primeiro se forma pessoas. As estruturas são consequências. Eu já contei essa história, o Ministério Sonho de Deus, nós passamos 7 anos, aonde Deus me deu uma palavra, eu não saí de dentro da igreja, pregando em outro lugar, só para formar os ministros da casa. Hoje nós temos um corpo de ministros que eu imputo como maduros, mas foi necessário dedicação a isso. Foi necessário paciência para que eles pudessem ser formados. E daí Deus foi agregando outras pessoas e foram se somando outras pessoas, mas o nosso êxito nunca foi medido em termos de quantidade, mas em termos de amadurecimento de quem Deus nos confiou. E é isso que precisa ser ajustado em nós nesses dias. Quando Deus nos para, Ele nos para que produza em nós uma reflexão. Qual reflexão Deus tem gerado em você em meio a esses dias? Amém, irmãos? Era basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Está muito difícil para estar falando, apesar que eu consegui chegar até o final. Mas eu queria ouvir vocês nessa noite. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, querem colocar alguma coisa, eu estou à disposição. Vocês podem tanto escrever no nosso chat aqui do lado,
ou então desmutar o seu microfone e fazer sua pergunta. Ou compartilhar algo, fiquem à vontade, estou à disposição. Nada? Todo mundo quieto? Cris, fala aí, Cris. Pode desmutar o seu microfone. Pronto. Não. Agora sim. Olá. Pode tudo falar, bem com você? Oi, tudo bem? Paz a todos aí. Você vê, né, gente, que o coronavírus entrou no homem, quem morreu foi o vírus, graças a Deus. Aleluia. Em primeiro lugar, quero glorificar Deus pela vida do Cristiano e nenhum tipo de outra coisa humana que não seja glorificar Deus. Por quê? Esse ambiente do Aljavas que o Senhor criou e nele e nos colocou é de altíssimo nível. E quando eu falo isso, porque tudo isso que está falando hoje, né, eu tenho passado e só tenho realmente conseguido passar pela glória de Deus. Por ocasião desses negócios de pandemia e essas outras coisas aí que foram já salientadas, muitas pessoas não retornaram mais, né, vamos dizer, à congregação. Já pegou a tábua e já desapareceu. E isso inicialmente, muitas vezes, gera na gente uma coisa assim, puxa, né? Onde será que eu falhei e tal? Porque é a primeira área, né? Onde nós somos pegos, como foi falado aí. Aí já vem aquele sentimento de, pô, cara, você deve estar fazendo um monte de coisa errada, você deve... E na verdade, né, como já foi falado, é fato que existem erros, né, do processo de coisas, mas a verdade sobre isso é que alguém que nasceu de novo da água do Espírito e tem um entendimento da realidade do novo pacto, jamais se comportaria dessa maneira, nem nessa situação e em nenhuma outra. É fato que todos nós, né, como diz aí, seremos açoitados por ventos durante a nossa vida, mas não importa, né, o que vai ficar claro e patente é como nós vamos reagir, né, diante disso. E essa reação, ela vem justamente dessa questão interior que foi falado, que está na Escritura. Então, com essa diminuição, e como eu também tenho escola anexada ao prédio, nós vamos ter que deixar o prédio que nós locamos no começo do ano passado e tal, um prédio muito bom, aquelas histórias, né? E, assim, inicialmente, eu poderia, anteriormente, fosse um outro tempo da minha vida, eu ia ficar, assim, pô, muito arrasado, né? Assim, puxa vida, aquele sentimento de fracasso. Irmãos, eu posso testemunhar, né? O Cristiano sabe disso, eu nunca, nesses 18 anos de ministério, nunca me senti tão bem no que diz respeito a, sabe, a alijar essas coisas. Porque, na verdade, elas só simplesmente, como foi falado, são coisas exteriores. Como o Cristiano falou, né, eu não estou dando aqui dica para ninguém, não é isso. Eu estou falando do que está acontecendo comigo agora, né? E muitos estão partindo, né, muitos se foram, muitos membros da igreja, líderes até, a gente, se foram, e outros estão chegando mais perto. Ou seja, é como eu sempre disse lá na igreja também, olha, eu já mudei de casas várias vezes, mas todas elas a minha família foi comigo. Meus filhos nunca ficaram para trás. Então, quem é meu filho, quem Deus me deu a ser filho, sempre vai estar comigo. E quem não, né, procure seu pai, né, irmão, porque tá dando despesa aqui em casa. Então, para vocês terem uma ideia, só para encerrar, né, enfim, de todas aquelas coisas de uma estrutura muito pesada, de um monte de coisas, praticamente nós nos desfizemos de tudo aquilo, né? Hoje, né,
nós vamos começar, inclusive, né, depois desse trâmite tudo, a nos reunir num hotel aqui em Pindamonhangaba, numa sala de hotel que é, inclusive, muito top, muito, muito, muito top, com o custo financeiro 320% mais barato, com todas as coisas, né, enfim, uma qualidade fantástica, e com aqueles realmente a quem Deus nos deu para cuidar. Eu tenho uma expectativa muito grande na questão evangelística também, de poder convidar novas pessoas agora para uma reunião, né, vamos dizer assim, no hotel. E sim, mas assim, o que eu tô sentindo muito feliz, muita esperança no meu coração, não me sinto culpado, me sinto, sabe, um fracassado. Poxa, né, não tem mais o prédio. Eu nunca precisei, nós nunca precisamos disso, né? Mas são convenções nossas, eu entendo. Mas assim, eu só queria testemunhar essa palavra que ele está falando, que eu sou prova viva disso, né? Eu não estou me sentindo um lixo como deveria há muitos anos eu me sentiria, mas sim uma pessoa cheia de esperança, fé, sabendo que aquilo que está de Cristo no meu interior, as pessoas a quem Deus me deu entendem plenamente, estamos juntos e continuamos nessa história. Aqueles que se foram por causa que, né, falaram que a gente não tem igreja, não sei o quê, umas coisas estranhas. Mas assim, tá muito bem, graças a Deus, estamos muito bem, graças a Deus. E assim, cheios de esperança e não de nenhum tipo de temor, né? Então, fica aqui o meu testemunho e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E amanhã começa a semana do Novo Pacto, hein? Começou hoje. Ah, é hoje? É mesmo. Então nós Começou estamos hoje. fazendo um pouco. Já Então tá bom. a primeira aula eu já tinha gravado antes e já foi hoje. O pessoal já está mandando até mensagem. Mas eu acho importante esse testemunho do Cris, que ele vem bem de encontro ao que eu... É difícil eu falar uma coisa, ele falar alinhado, né? Ele sempre quer fazer brincadeirinha, ele tira fora, mas hoje ele falou, hein, Cleber? Hoje o Cris falou alinhado com o que eu falei, né? Então, eu queria aproveitar esse momento de lucidez do nosso irmão e eu não sei se é esse Então, bigode. Você tá de bigode de novo? agora eu tô que nem o náufrago, rapaz. Tô não sei onde. Comprei uma bola. Saiu tanta gente da igreja que eu comprei uma bola, aquela... Não pode dar corda para você, daí você vai embora. Mas é importante o que o Cris está falando, exatamente por causa disso. Quando a nossa compreensão do que é igreja está muito clara dentro de nós, essas coisas de fato não podem abalar. Elas não podem mexer conosco. E mais, irmãos, eu volto a dizer, a palavra de Jesus para Pedro: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. A prova do nosso amor ao Senhor não é quantas pessoas nós temos no prédio, é o quanto nós cuidamos com amor daquilo que ele nos confiou. Então, se nessa transição vão ficar lá com o Cris metade das pessoas que tinham e ele continua exercendo esse cuidado, né? Não tem nada a ver com a estrutura do prédio. A igreja, ela não é isso. Só que isso está enraizado em nós como sistema desse mundo evangélico de sucesso. Então, se investe tanto na estrutura que quando se perde a estrutura, você pensa que você perdeu. E, na verdade, não. Eu vejo muitas vezes nesse momento Deus nos alinhando ao seu desenho. Então, a nossa responsabilidade e o que vai nos trazer uma sensação de dever cumprido, de poder um dia falar como Paulo: olha, eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira e guardei a fé. Não é plantei igrejas, não é visitei tantas nações. Guardar a fé. Sabe por quê, irmãos? Não é fácil. Não é fácil guardar a fé no meio das circunstâncias externas dando errado. Por isso que eu volto a falar para você, são dias que nós temos que avaliar o que está sendo construído dentro de nós. Porque a nossa grande batalha do novo pacto não é conquista de território, é guardar a fé, é permanecer na fé,
é manter a mesma motivação e inspiração para servir ao Senhor com 1.000 pessoas ou com 10, num prédio gigantesco ou numa sala de um hotel. Então, passar por esses desafios vai requerer de nós uma redefinição dos nossos conceitos. Lembra de uma frase que eu falei para vocês essa noite? Os nossos conceitos errados são um perigo que podem nos fazer paralisar nos dias difíceis. Então, quando eu tenho batido com vocês na tecla de fundamentar tantas coisas nos últimos anos, é exatamente para que a gente possa estar preparado a enfrentar qualquer desafio externo, como Paulo, quando estava no barco indo para a ilha de Malta, que o anjo deu uma visão para ele e falou assim, olha, fica despreocupado, vai perder tudo, menos as pessoas. O barco vai ser destruído, mas as pessoas vão ser salvas. Essa é uma palavra boa ou uma palavra ruim? Você está num barco, e daí o anjo te fala assim, ó, vai vir a tempestade, vai destruir todo o barco, mas não vai se perder ninguém. Essa palavra é boa ou ruim? Depende. Se quem está ouvindo está apaixonado pelo barco, o cara está desesperado. Vou perder o barco. Agora, se quem tá ouvindo essa palavra está preocupado com as pessoas, fala assim, graças a Deus, não vai se perder ninguém. Essa palavra de Paulo serve para a gente hoje. O nosso olho, o nosso olhar está nas pessoas ou está na estrutura? Se Deus nos fala assim, ó, fica despreocupado, Cris, vai destruir todo o barco, mas eu vou preservar as pessoas. Será que isso nos alegra ou nos entristece? Nossa, Senhor, mas eu investi tanto no prédio, mas é isso e é aquilo. E é tão interessante, irmãos, porque Paulo ele desce naquela ilha e aquela víbora gruda no seu braço, as pessoas falam, não pode ser, esse cara é filho do capeta. Ele sai do negócio, o barco é destruído, vem numa tempestade, chega aqui, vai pôr a mão no fogo, uma víbora. Sabe, eu ouvi esses dias, no meio de tantas palavras, tem gente que tenta te ajudar, né? É terrível, irmãos. Tem pessoa que quer passar uma palavra de conselho para você, mas eu ouvi tanta bobeira esses dias. Pensa num cara que apanha, que toma tudo. Eu acho que o cara quis falar isso para me elogiar, sabe? Falar assim, nossa, o Cristiano suporta a pancada. E daí começa a falar, eu falei assim, não, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Você quer dizer para mim que o fato foi Deus que mandou o coronavírus na minha vida? As pessoas espiritualizam as coisas. Não, foi o inferno que mandou o coronavírus. O vírus está aí, irmão. Todo mundo vai pegar. As flechas. Hã? Cuidado com as flechas. Hein? As flechas foram tudo para você, Cris. Mas essas nossas interpretações evangélicas, daí eu volto de novo à mesma frase. As nossas definições equivocadas a respeito de Deus e do que é a igreja são elas o maior perigo nos dias difíceis que tentam nos fazer parar. E eu estou falando para vocês, irmãos, eu não estou entrando em detalhe, eu estou falando para vocês porque não foi fácil os dias que eu passei. Eu quero pegar uma mesa que a gente tiver do Aljava, a próxima presencial, eu quero poder abrir para vocês meu coração. Você sabe o que é você ficar 20 dias isolado dentro de um quarto, sentindo dor o dia inteiro? Eu fui bombardeado, como o Cris estava brincando de seta, mas assim, de pensamentos de angústia, de tristeza, de sensação de impotência. Então, essas batalhas internas, que são as grandes batalhas que nós travamos no novo pacto, elas são internas. E as nossas armas são espirituais. E elas são espirituais e elas são poderosas para destruir sofismas, pensamentos, estruturas que nós concebemos. E é isso que eu queria poder compartilhar com vocês hoje, para que a gente esteja atento a isso, para que nós possamos ser equipados por dentro para sustentar, para resistir a qualquer de uma dessas circunstâncias. E vocês sabem, um dos ambientes mais poderosos que tem para que a gente enfrente isso é esse aqui. O que Deus está construindo entre nós, isso é uma das maiores riquezas
que eu imputo que Deus me deu em vida. O que nós estamos vivendo, um evangelho genuíno, pessoas de verdade, que eu sei quem são, que sofrem, que têm seus desafios, mas nós temos nos tornado um, irmãos. Nós temos nos tornado um. Eu aprendi a amar cada um de vocês, me sinto amado por vocês, e isso não tem a ver com palavra, não tem... Não, a Bíblia fala, né, desses... me fugiu a expressão agora. Estranháveis, laços estranháveis de profundo afeto em Cristo Jesus. Mas eu tenho me sentido amparado por esse corpo a qual o Senhor me permite fazer parte, e isso é fundamental para nós em todos esses processos de batalhas, a gente saber que a gente tem enfrentado isso como um corpo. Então, cada um de vocês que faz parte disso, eu quero testemunhar isso para que vocês entendam. Nós não estamos passando por isso sozinhos. Precisamos uns dos outros e nós vamos vencer em corpo. É assim que o Senhor se move no novo pacto, através de um só corpo, do qual Cristo é o cabeça. E nós somos membros uns dos outros. Estranháveis afetos de misericórdia. Isso aí, Cristiano. Alguém mais quer compartilhar algo, quer falar? Posso falar uma coisa? Lógico, Brunão, fala aí. A primeira coisa é que realmente, né? O coronavírus pegar você no grupo de risco é meio complicado, né, cara? Sim, né? No grupo de risco você está falando por causa de pressão? Da idade. Não, da idade. Não, da idade. A idade é a partir. Quando eu completar 40 anos, pode ser que eu chegue perto do grupo de risco. Estou com 39, pô. E outra coisa, olha só. Agora você falou, você vai ter que ouvir. Você está falando de grupo de risco. Quem está falando comigo aqui que está careca não sou eu. Quem está falando comigo com a mão na barbicha aqui que está acima do peso também não sou eu. Então, seu Bruno, então o senhor retire o que você disse, que é mais perigoso você pegar coronavírus do que eu, rapaz. Mas uma coisa que Deus tem falado muito, compartilhei com você hoje, né? Mas uma coisa, cara, nesse sentido que você está falando, quando eu falar em Amós, que fala como se um homem fugindo de um leão se encontrasse com um urso e entrasse na casa e fosse mordido por uma serpente, né? Então, o cara fugiu de um leão, o cara fugiu de um urso, mas isso não pegou ele. O que pegou ele foi a serpente que estava dentro da própria casa dele. Então, normalmente, a serpente que nos pega não tá no lado externo. O cara estava fugindo de leão e urso. Mas é aquilo que ele construiu, a casa que ele construiu, é onde a serpente estava inserida. Então, aonde o diabo quer nos pegar, na verdade, não são os ambientes externos. Ele quer nos levar para esse ambiente interno, se mal construído, se não edificado na forma correta, ali vai estar a serpente que vai nos pegar. Não é no... O urso e o leão a gente vence tranquilo. Apesar de ser aparentemente mais perigoso, mas a serpente se esconde na nossa própria parede, né? Na nossa própria casa. Então, acho que o grande perigo é aquilo que a gente constrói e as distrações que o diabo quer colocar nesse tempo, porque o urso e o leão só são distrações para te levar para o lugar que ele quer. O lugar onde ele sabe onde está a serpente. Então, o diabo ele tenta nos distrair para nos levar para o lugar certo. Então, leão e urso só são distrações. Ainda que aparentemente mais perigosos, aparentemente mais vorazes que uma serpente, o que pegou foi a serpente, que se esconde, que se esconde. Então, acho que o diabo tem usado essa estratégia. Usado grandes coisas para nos levar para esse ambiente sorrateiro, onde ele está ali com muita peçonha, muito peçonhento, querendo nos pegar neste ambiente interno, não externo. Você ia falar, Cris? Não, isso aí, Bruno, que você falou é uma alusão também, né? O famoso texto, aquele que comia do prato comigo, levantou contra mim o calcanhar, né? Do amigo íntimo, né? E também uma alusão a isso, né? A serpente, porque é isso que mais pesa, né? Em
em momentos de, vamos dizer assim, de dificuldades como esses todos que foram citados, né? E do próprio Paulo, né, que o Cristo estava falando, na segunda de Timóteo, lá no capítulo 4, que é o capítulo final onde ele aparece, a última carta. Ele está sozinho, velho, né, doente, etc. E tudo aquilo que ele tinha construído, melhor, a passada dele, não tinha, ele ficou sozinho na hora das suas horas finais, hora de morte. Mas é engraçado que ali não há murmuração da parte dele, não há reclamação. Puxa vida, onde que estão as pessoas? Ele faz um salmo para glorificar Jesus, né? E declarar o amor dele, ou seja, não há, inclusive, naquele momento, assim que humanamente você fala, pô, isso foi a maior trairagem, né? Ele não via dessa maneira, né? A mente dele ela tinha outro foco. Embora ele estivesse passando realmente por aquilo ali, o coração dele não estava naquilo. Então ele glorificava Jesus até naquele momento. Mas muito top essa colocação que você fez aí. O Gustavo também compartilhou aqui o Salmo 133, diz que é na fraternidade que o Senhor oferece sua bênção, sua vida para hoje e por toda a eternidade. Amém. Alguém mais quer compartilhar? Tem algo para... Oi, Cris. Ricardo? Eu. Fale. Rapidinho, só testemunhar também. Primeiramente, louvar o Senhor, né? Porque ouvir a Deus através da sua vida é o que tem trazido, de fato, esse amadurecimento que você falou. Nós somos prova disso. A minha vida é prova disso, desse amadurecimento em Cristo. E ouvir a Deus através da sua vida tem trazido esse alinhamento interno, esse direcionamento, esse destino. E eu estava te ouvindo aqui, e ontem o Senhor também nos levou a falar sobre batalhas internas, né? E um dos textos bases foi Judas, capítulo 1, no versículo 3. Na parte final ele diz assim: tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Então, assim, louvo a Deus mesmo por tudo que tem acontecido nas nossas vidas, né? E, de fato, estamos vivendo esse alinhamento interno, esse amadurecimento, um crescimento que tem sido de dentro para fora. E pegando um pouco aí do que o Cris também falou, né? E nós tivemos uma grande debanda de pessoas da nossa igreja antes mesmo do coronavírus. Muitas pessoas nos deixaram, muitas pessoas saíram, não deram nem mesmo um tchau, né, para nós. Mas esse amadurecimento, esse crescimento nos ensinou o quê? Que nós não somos donos de ninguém e que a única coisa que Cristo tem feito em nós é que nós somos responsáveis, sim, em ministrar, em entregar e expressar essa vida em cada pessoa que Ele tem confiado a nós, né? Que Ele tem dado para ser filho. Então, perdemos muitas pessoas antes mesmo da pandemia, mas durante a pandemia já tínhamos aí pessoas aguardando o retorno da igreja, e logo no primeiro culto de retorno, há 2 semanas atrás, foram apresentadas no retorno 2 famílias, 5 pessoas. Então, assim, o Senhor é o dono, Ele quem faz todas as coisas, e nós estamos aqui simplesmente para ouvir e obedecer aquilo que Ele tem para cada um de nós. Era só isso que eu queria compartilhar com todos. Deus abençoe a todos, viu? Deus abençoe sua vida. Amém, Ricardo. Obrigado pelo carinho. Estou vendo também o Léo lá de Salvador escreveu aqui: feliz em ver você bem, feliz e portando uma medida maior em amplitude da realidade de Cristo. Te amo. Eu também amo muito você, Jéssica, viu, Léo? Obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês. E hoje eu vou falar para vocês, de confessar algo. A reunião de hoje foi de pura saudade. Eu percebi que, até a Leila estava preocupada, eu percebi que eu ainda não estava no ritmo, com fôlego para falar, mas eu sei o quanto me faz bem estar com vocês, sabe? Ouvi-los, ver o rosto de cada um de vocês. Hoje de manhã eu estava trocando uma ideia com o Pascoal de um assunto, estava falando para ele, falou assim, que ele tinha um assunto para resolver comigo,
Ele falou assim, ô paizão, deixa eu vou passar problema para você depois. Outro dia a gente fala sobre o problema. Eu falei, não, manda aí. Porque eu aprendi uma coisa. Às vezes eu estou diante de desafios meus pessoais, queria colocar para vocês, essa semana e a outra eu tô num momento de bastante definições minhas aqui. Se vocês puderem estar me cobrindo em oração, eu agradeço, estarem intercedendo, né? E tem situações que eu não tenho controle delas na minha mão, eu não consigo resolver. E o que eu aprendi na minha vida nesses últimos anos foi: todas as situações que eu não posso resolver, eu tenho que aprender a entregar nas mãos do Senhor e descansar. E deixa eu tratar de tentar ajudar quem eu posso ajudar. Então, quando eu sento para conversar com um filho, às vezes eu estou com um problema gigantesco de um lado e ouvindo uma situação, mas o fato de eu me dedicar a ouvir alguém e servir alguém, isso me faz muito bem, porque eu tiro o foco da minha vida para servir meus irmãos. E essa é a nossa vida no Evangelho, irmãos. Todas as vezes que eu me deparo com isso direto, e acredito que a maioria de vocês também, quantas vezes ao longo dos últimos anos a gente está servindo as pessoas, mas o Evangelho, a coisa mais linda do Evangelho é isso, é que isso não é um peso, pelo contrário, a gente é fortalecido na fé à medida que nós servimos os nossos irmãos. Então, para mim, não é um peso servir vocês, ouvir as situações de vocês, estar com vocês, pelo contrário, me fortalece, me alimenta, e hoje eu fiz questão ainda de, mesmo sem estar 100%, de poder vê-los, de poder estar junto com vocês, porque eu amo demais vocês, e isso tem trazido vida na minha vida, a gente poder caminhar junto, enfrentar os desafios juntos e amadurecer em Cristo juntos, né? Então são dias muito importantes, porque, só para fechar o raciocínio, lembra-se disso, todas as nossas definições de fé, de propósito, uma reavaliação, porque são os nossos fundamentos errados, os nossos conceitos errados, são os nossos maiores inimigos nos dias difíceis. Amém, irmãos? Se não tiver... São 9h20. Também amo vocês, Fernandão. Saudade demais, viu? Se não tiver mais nenhuma... Se alguém quiser colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta, compartilhar algo, eu coloquei como ideia aqui terminar umas 9h30. São 9h20. Se tiver algo, não se acanhe em estar falando conosco aqui. Não? Então, beleza. Então, eu vou estar... Quando o Cris começa a fazer perguntinha assim, é hora de terminar, que eu vi que já... O Santo tá por aí, não? O Santo? Os Santos estão todos aqui, Cris. Cheio, não, uma reunião de Santos. Se o Santo não tá por aí, pode acabar já, então. Vamos terminar, então. Ó, lembrando vocês, dia 1º de agosto é o nosso próximo Aljava presencial, tá bom? Nós tivemos o nosso último agora em julho. Dia 1º de agosto é o nosso presencial. Eu queria pedir para que todos vocês se programem para estar conosco. Marque na tua agenda. Em termos de segurança, o ambiente da igreja é muito seguro, bem espaçado. A gente toma todos os cuidados, mantém a distância, todo mundo de máscara, mas é muito bom a gente estar junto. Então, seria muito legal se a gente pudesse se encontrar dia 1º de agosto. Você também está livre e aberto para convidar amigos, pastores, ministros, líderes, para que no dia 1º de agosto a gente possa estar lá junto, tá bom? O Alexandre, o Hilton, eu acho que eu não vi o Hilton aí não, porque se deixar o Hilton com o Cris junto, daí na última reunião presencial precisei separar eles para não ter problema. Deixa eu ver, quem que poderia orar para a gente aqui para encerrar? Alguém se habilita a orar encerrando?
Senão eu vou escolher. Eu oro, pastor. Quem está falando? É a Luciana aqui de Guaratinguetá, com o pastor Antônio. Então, ora, Luciana. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te exaltar, te adorar, Senhor, mas te agradecer pela restauração, principalmente do teu servo. Temos orado e louvado seja o teu nome, Pai, que venha completar esta obra, Pai, na saúde do teu filho, Deus. Em nome de Jesus, obrigado por esta reunião, pela disposição do coração dele em se preocupar, em cuidar de nós, Deus. Que o Senhor abençoe a sua família, abençoe a cada um também que está aqui nessa reunião, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, fazer com que essa palavra, Pai, se desenvolva, Pai, dentro de nós e multiplique através de nós, Pai, essa palavra de hoje, Deus. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Eu vou estar salvando, então, a gravação dessa palavra de hoje. E até amanhã, se Deus quiser, já vai estar lá no nosso YouTube, né, Cristiano Miranda AP, no link do Aljava, tá bom? Reunião do Zoom do Aljava. Eu passo para vocês o link no nosso grupo do WhatsApp, mas daí vocês podem ter acesso a essa palavra amanhã. Já vai estar lá disponível. Deus abençoe a todos. Boa noite. Amo vocês, viu? Obrigado por tudo. Tchau.